Bem-vindos ao podcast Empoderamente, o podcast que te inspira a voar alto e a alcançar os seus objetivos. Eu sou a Gélia Azevedo, tenho aqui comigo minha belíssima... Eu sou a Dani Benevides. E juntas, ela e eu e ela, hoje aqui nesse Tico podcast. Vamos começar um podcast hoje que é inspirador para você que está querendo vir para a Espanha, ou para você que recentemente chegou aqui na Espanha e quer escutar uma história que vai inspirar a sua vida. Continue aí. Se você conhece alguém que chegou também ou está querendo vir, manda esse podcast, encaminhe esse podcast, porque eu tenho certeza que aqui vai sair muitos insights, muitas dicas para essas pessoas que estão vindo já se prepararem, saírem do Brasil preparadas, ou se chegou aqui, já começar a sua caminhada com o pé direito. Então, se liga aí no podcast, manda esse podcast, já deixa o coraçãozinho, porque eu tenho certeza que você vai gostar, tá? É a dica, nossa primeira dica, né, Dani? Sim. E hoje a nossa convidada, ela vai contar um pouquinho da história dela aqui. Quem conhece aqui o Café com Empresários aqui em Valência? Foi assim que eu conheci ela, já só conheci ela pelo telefone, mas hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo a Jennifer. Olá, prazer. Nossa. Bom, prazer é todo meu de estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho aí do que aconteceu, né? Todo esse movimento que foi o café, desde que eu criei. Pois é, gente. Eu tenho curiosidade, já tinha vontade de falar com você, porque, infelizmente, eu já estava para ir no último Café com Empresários, né? Mas eu não pude estar ali, porque eu tive que trabalhar. Mas eu tinha curiosidade de conhecer você. Falei, gente, quem é essa menina que faz o Café com Empresários, que a Marta fala, todo mundo fala, e eu não conheço? Me conte um pouquinho. Conta aí um pouquinho pra gente, como é que foi isso? Surgiu o Café com Empresários? Ou por onde nós começamos, Dani? Vamos começar exatamente por isso. Da onde surgiu a ideia do Café com Empresários? E como é que você criou isso? Perfeito. O Café com Empresários, ele foi uma ideia assim, muito mirabolante da minha cabeça. Quando um dia trabalhando, eu tenho uma empresa de serviços de tecnologia e marketing, e um dia trabalhando eu pensei, cara, eu vivo aqui em Valência há quase 6 anos e eu não conheço muitos empresários aqui. Eu não conheço muita gente que está aqui, que conseguiu ter um autônomo, construir uma empresa, enfim, que conseguiu evoluir tendo um negócio. Então, acho que é a hora de eu começar, e na verdade começou meio que a vir essa vontade de conhecer gente, porque eu comecei a trabalhar com uma coisa chamada Kit Digital, não sei se vocês conhecem, mas eu comecei a receber solicitações de brasileiros, não aqui de Valência, mas de fora, me perguntando o que era isso, porque a gente divulgava. Então eu pensei, cara, os brasileiros não sabem o que é isso. Para quem não sabe, só vou resumir aqui bem rapidinho, é uma ajuda do governo, que o governo dá para quem é empresário, para quem é autônomo, para poder digitalizar o negócio. E como eu trabalho com isso, eu trabalhava com isso, eu sempre fui ali divulgando. E aí eu falei assim, cara, eu preciso conhecer gente aqui, porque não é possível. A galera não sabe nada, a galera não sabe sobre ajuda. Eu mesma não sabia sobre muitos fundos, sobre muitas coisas que a gente tem aqui de benefício para quem é empresário. E eu estava dentro de um coworking. Nesse coworking, que é uma longa história também, que eu cheguei a participar de concursos de startup, eu já fiz de um tudo aqui nessa Valência. Tudo isso aqui em Valência, eu comecei a ter mais informações. E trabalhando com o Kit, acabou que eu falei assim, cara, eu tenho que passar essa informação adiante para essa galera que está aqui, que é brasileira, e eu quero conhecer gente, porque trabalhando muito, a gente acaba realmente não tendo tempo. E daí, assim, foi meio que uma ideia louca, surgiu na minha cabeça, eu trabalhando, literalmente ali sentada, trabalhando. Pensei, vou chamar uma galera para tomar um café. E eu tinha espaço nesse coworking, eu podia alugar uma sala. Falei com o dono, falei, olha, eu vou alugar essa sala aqui, vou fazer uma reunião, um café aqui, só para... Aí ele falou, só para brasileiros? Falei, não quero gente de fora, só brasileiros, só a nata do Brasil aqui. Caraca, que legal. E aí ele falou assim, cara, não pode vir outros empresários? Eu falei, não, por enquanto só brasileiro mesmo, que eu quero unir essa galera, saber quem tá aqui em Valência e quem empreende, e meio que sem conhecer ninguém.
Isso faz quanto tempo, mais ou menos? Porque eu acho que foi o primeiro... Foi ano passado. Você foi a primeira pessoa em trazer alguma coisa para empresários brasileiros aqui? Ou Eu o que acredito você que em acha? Valência, sim. Para empresários, sim. Nós tínhamos alguns movimentos, ONGs e algumas outras empresas que já tinham trazido café para mulheres. Mas para empresários, no geral, acredito que eu fui a primeira louca. Que realmente, assim, foi muito do nada. Foi no ano passado. Foi no ano passado. Isso, 2024. E eu já trabalho, já vivo aqui em Valência há muitos anos. Tinha muitos amigos estrangeiros e espanhóis e quase não tinha amigos brasileiros. Então, foi daí que surgiu a ideia. Eu falei, cara, vou fazer um café, porque daí eu vou conhecer essa galera, eu vou saber quem quem são, né? E daí, conheci a Marta, já conhecia de outros eventos. Ali no Casa do Brasil, samba. A gente estava sempre juntas ali. E daí eu chamei, ela topou. Eu falei, Marta, vamos lá, vou fazer um café assim, assim. E comecei a convidar a galera. No Facebook, no Instagram, assim, sabe? A divulgar. Não foi nem algo empresarial, não. Muita gente me perguntava, tá relacionado à sua empresa? E eu explicava, gente, não. É só um café. Bora tomar um café. Mas esse café, qual era a intuição desse café? Porque você reuniu os Networking. empresários. Para fazer networking. Networking. Cada um falava sobre a sua marca. Isso. O café, a dinâmica que eu queria que tivesse café, porque eu já tinha preparado eventos para empresários de fora, não empresários brasileiros. Então, eu falei assim, cara, eu preciso trazer essa dinâmica de empresários que eu já fiz outros eventos. Inclusive, eu já tinha feito evento no Hard Rock para uma empresa que eu trabalhava. E eu falei, eu vou trazer um para brasileiro nessa mesma dinâmica, onde as pessoas tenham voz. E, de fato, onde o conteúdo que vem aqui, ele seja um conteúdo que é local. Que as pessoas que moram aqui, elas tenham acesso a essa ajuda, tenham acesso a mais informações, percam o medo, porque o que, basicamente, a gente conseguiu descobrir nesse primeiro café, convidando as pessoas, é que elas tinham medo de empreender aqui na Espanha. E eu acredito que isso acontece em toda a Europa, não só aqui, como fora também. Com certeza. Esse negócio que você falou aí do kit digital, até a minha irmã agora está com um negócio novo, né, que ela está abrindo, e ela perguntou para mim, eu falei, caraca, eu já ouvi falar e tal, mas eu nunca fiz pro meu negócio. Aí ela falou que está procurando saber e tal, depois até a gente vai conversar sobre isso aí. Claro, claro. Né? Para ter informação, porque às vezes as pessoas têm medo, porque falam assim, o governo está dando ajuda, sabe que o governo dá para um lado e pede do outro, claro, né? Então a gente fica assim com o pé meio atrás desses negócios. Então é muito legal você fazer isso, porque muita gente não conhece e tem medo. Ou se conhece, tem medo de falar. É verdade. Fazer, pô, não, esses dinheiros eles vão me cobrar, em algum momento eles vão me pedir de volta, né? É verdade. As pessoas têm muito medo por falta de conhecimento. Isso aconteceu muito comigo também. Quando eu cheguei aqui, assim, para dar uma introduzida, né, no que essa louca estava fazendo na Espanha. Uhum. Eu cheguei para estudar, para ter basicamente um ano sabático, que eu, na verdade, ia continuar trabalhando, porque eu e o meu marido, falar nisso, um beijo, amor, te amo, John, lindo, querido. Eu e meu marido tínhamos decidido que nós íamos passar um ano fora e estudando um idioma. Eu já tinha o inglês, mas eu era muito insegura com o inglês, então eu pensava em fortalecer o meu inglês aqui fora. Só que feiras que a gente frequentou, eventos, coisas surgiu a oportunidade de vir para a Espanha com visto de residência não lucrativa, porque nós já tínhamos empresa, nós tínhamos um e-commerce. Então, nessa época, teletrabalho. A grana dava para vir com residência não lucrativa. E a gente queria morar fora, ainda por cima, com a opção de ter a nacionalidade. Minha filha juntou. Caraca, que o bom com o maravilhoso. Então, foi isso. Basicamente, a gente mudou todos os nossos planos. Inicialmente, ia ser um intercâmbio. E nós resolvemos, não vai ser mais um intercâmbio, a gente vai morar fora. A gente já conhecia a Europa, já conhecia Madrid, já conhecia Barcelona, já conhecia Paris, Portugal. E nós decidimos, vamos morar fora. Você gostou de Valência? Na verdade, a gente caiu aqui de paraquedas. A gente ia morar em Barcelona. Em uma dessas viagens no metrô, conheci um casal de brasileiros com filhinho. Conversando sobre como era morar em Barcelona, perguntei. E aí, o que vocês acham? Eles eram também cariocas. Carioca. Eles eram cariocas. Nem dá para notar, né? Pelo acento, nem dá.
E daí eles falaram pra mim na época que não estava muito seguro, que eles gostavam de Barcelona, mas que na verdade estava um pouco parecido com o Rio. Então eu falei, não quero Barcelona mais. E aí meu marido pesquisou uns lugares, a gente não conhecia Valência. E ele falou assim, cara, olha esse lugar aqui lindo, com praia. É a terceira maior comunidade que existe na Espanha. Dá pra gente fazer vida lá, vambora. De vez, pra ficar. E eu falei, a gente não conhece Valência. Tipo, como? E ele, vambora, na cara e na coragem, vamos vender tudo e vambora? E eu falei assim, cara, vamos. E assim, a gente caiu aqui em Valência, o primeiro dia a gente chegou, tava tendo uma dana, uma tempestade, né? Não como essa que aconteceu agora, mas uma tempestade, a gente não sabia nada do que estava acontecendo. A gente já desembarcou com uma senhora chuva, um frio, que qualquer carioca morre nesse frio. E assim, foi isso. A gente chegou aqui, primeira vez, nos apaixonamos pela cidade. Ficamos em Valência, tínhamos esse e-commerce, né? Até a época da pandemia nós tivemos essa empresa. E daí, no início, a gente tentou mais de uma vez trazer o negócio para cá. Todas as vezes que a gente tentava, a gente falia. Todas as vezes. Porque a gente não queria pegar a ajuda do governo, a gente não queria trocar o visto, a gente não queria, de fato, aprender. Eu acho que era um medo, sabe? Eu tenho visto, esse visto era um visto que tinha condições especiais, então, você não pode trabalhar aqui. Para você trabalhar, você tem que trocar o tipo do seu visto, tem uma comprovação que você precisa fazer para o governo e você precisa cumprir 2 anos para solicitar nacionalidade. E era o meu objetivo, então... A gente tinha muito medo e não tinha informação. Eu lembro que uma das primeiras pessoas que eu conheci antes de vir, inclusive, foi a Gorete. A Gorete foi assim, a Gorete e o esposo dela foram os anjos da nossa vida, porque todas as informações que a gente precisava para o visto e para tudo. A Gorete, que basicamente tinha ali no canal dela no YouTube muita informação sobre isso e nos ajudou. E sobre empreender, que ela tinha tido um café e tal. E aí nessa época ela ainda tinha esse café, ela estava começando esse café. E a gente ficou super, assim, feliz de, olha, muita oportunidade, vai dar certo e tal. E quando chegou aqui, realmente já foi aquela coisa assim de, cara, e agora? A gente tá aqui, nossa vida no Brasil era uma. Aqui vai ser outra completamente diferente. O que a gente faz? E bora fazer e-commerce. Só que, primeira vez, investe dinheiro, começa tudo. Nada. Segunda vez, investe dinheiro, começa tudo, nada. Até que no terceiro negócio, a gente entendeu que na Espanha a gente não teria o volume de compra que a gente tinha no Brasil. E daí a gente começou a abrir canais para outros lugares. Então, ao invés de abrir na Espanha a empresa, a gente abriu no Reino Unido e começou a vender. E bora vender. E tudo fora da Espanha. Na Espanha a gente não tinha negócio. Isso que eu ia te perguntar, se, tipo assim, você sente muita diferença na galera comprando pela internet do brasileiro para cá? Total. A gente, na América, no geral, a gente lá tem um comportamento de consumo que é muito forte. Nós compramos tudo. E as mulheres, principalmente, o meu mercado, o terceiro mercado que foi o que deu bastante certo, era o mercado fitness, de roupa fitness. Nós, mulheres, compramos muito na América. E aqui o comportamento de consumo era muito distinto. Por quê? A gente tem os grandes grupos aí, Inditex, que, de fato, dominam o mercado e também a quantidade, volume de pessoas. No Brasil, a gente tem um mercado absurdo, aquecido, muito consumista, e aqui as pessoas já têm uma outra mentalidade. Elas consertam, elas compram menos, elas vão comprar de grandes grupos, como o Corte Inglês, Zara, enfim. Ou não estão na internet, né? Porque eu vejo aqui que tem muitas empresas que não estão na internet. Isso. Infelizmente, é algo que eu concordo com eles em parte pela questão da segurança, mas infelizmente é um preconceito que, aos poucos, ele precisa ser vencido, principalmente para quem é imigrante e vem para cá. Porque as pessoas aqui têm um preconceito de eu não vou para a internet porque é difícil, vão me hackear, eu não vou para a internet porque vão criar uma página igual a minha, vão vender para os clientes e depois eu vou ser processado. E aqui a gente sabe que a lei, ela precisa e deve e sempre é cumprida de uma forma um pouco mais dura do que no Brasil. Então, muita gente conversa comigo e fala que não tem coragem, porque justo tem esse medo de acontecer alguma coisa, de serem estafados ou de serem processados e terem que fechar o negócio.
Então, realmente, eu tive muito esse medo. Quando a gente começou com dropshipping aqui, porque o nosso segundo negócio foi o dropshipping, nós tomamos uma volta absurda, assim, logo de cara, no início do negócio, de uma grande empresa aqui de dropshipping da Europa. E nós ficamos assim, cara, e agora? O que a gente faz? A gente não pode processar, porque para a gente começar um processo vai ter que desembolsar uma grana. E se depois a gente não conseguir, tipo, todos os documentos, tudo que a gente precisa para poder provar e ressarcir esse dinheiro, a gente vai sair no prejuízo e ainda vai ter que pagar os advogados e todo o custo do processo deles. Então, acho que rola muito esse medo, sabe? E o comportamento totalmente distinto também do consumidor. Então, acho que faz com que, de certa forma, se você não tem muito conhecimento de mercado, e isso era o que acontecia com a gente tinha acabado de chegar, você acaba, ou você arrisca e dá errado, ou você acaba depois ficando com medo e ficando com o pé atrás. E acaba não fazendo. Por que o Reino Unido, que você falou antes, que você foi e optou pelo Reino Unido? Reino Unido, ele tem ótimas condições. Não sei se segue, porque hoje a nossa empresa lá ela está pausada. Mas ele tem ótimas condições para quem é estrangeiro. Então, na época, nós éramos brasileiros, não tínhamos ainda nacionalidade espanhola. E era um local que a gente poderia abrir a empresa sem burocracia e sem atrapalhar o nosso visto aqui. Então, era a única forma, porque como nós trazíamos do Brasil o material, nós não poderíamos vender na Europa sem uma empresa aberta aqui. Ah, vocês traziam material, sim, né? Sim. Todos os nossos fornecedores desse mercado fitness eram do Brasil. Era uma marca de roupa fitness voltada para latinas. Claro que nosso maior mercado consumidor foi na França. Não entendo por que até hoje, confesso assim, e nem todas eram latinas. Muitas das nossas clientes eram francesas. E um estilo de roupa fitness totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui, adaptado para o corpo da mulher latina, que tem mais curvas. Então, realmente, eram materiais de qualidade, porque os fornecedores brasileiros são muito bons, mas, de fato, era um material caro. Era um material caro porque a gente já trazia do Brasil um pouco mais caro. E tinha muita qualidade, era muito bom. E assim, deu muito certo. Aí você veio com esse visto, né? De Sim. residência não lucrativa. Isso. E aí você abriu esse dropship. O primeiro não foi um dropshipping. O segundo, sim. O primeiro foi... A gente tentou fazer uma extensão de um e-commerce de materiais eletrônicos que a gente já tinha no Brasil. Então, a gente vendia tudo. Placa-mãe, a gente vendia placa de vídeo, teclado, mouse, caixinha de tudo que vocês imaginarem. Nós, no Brasil, tínhamos o Mercado Livre como um dos maiores locais que a gente anunciava. A Amazon também, nessa época, Magazine Luiza, alguns outros. Éramos vendedores dentro desses marketplaces e tentamos fazer o mesmo aqui. Então, a gente começou na Amazon, mas realmente era assim, um fluxo para o que a gente tinha muito pequeno. E depois nós fomos tentando ali, aí foi que veio o dropshipping, tentando trabalhar na Amazon e tentando trabalhar o nosso próprio site de novo. Então, a gente começou a ir para essa área mais de perfume, óculos, materiais de beleza, como maquiagem, cremes. E a gente fazia já um processo de mesclagem, porque como era dropshipping, a gente tinha mais oportunidade de mesclar os produtos. E todos os produtos vinham do Brasil? Não, nessa época foi essa empresa, que é uma grande empresa. Na verdade, foi por falta de conhecimento nosso que a gente acabou tomando esse prejuízo, porque na nossa cabeça... Todo o atendimento ao cliente, todo o processo de onboarding, sabe? Depois que você compra, que alguém vai te dar a orientação de como funciona. Todo esse processo na nossa cabeça, ele era igual ao do Brasil. Então, quando nós compramos, a gente não recebeu muita informação, passaram os prazos. Aqui não existe muito isso de, você tem 15 dias para desistir. Agora já sim, mas em 2019, que foi quando eu cheguei, não. Então, passou o prazo de 7 dias que a gente não recebeu muita comunicação, só recebeu um e-mail. A gente tinha que fazer umas ativações. Então, na época, a gente começou a trabalhar na conta de uma forma, só que a gente não sabia que não tinha feito todas as ativações necessárias. Uau. Então, seguimos trabalhando por um tempo e quando o meu marido ele tentou já, avançar no negócio e começar a comprar mais, foi aí que a gente encontrou a barreira por conta desse problema que nós tínhamos lá atrás de não ter feito a ativação correta. E aí nós nos encontramos com um monte de problemas e tivemos que
Infelizmente, a gente tentou pedir o dinheiro de volta, a gente tinha passado o tempo. E a gente não podia receber porque estava tudo bloqueado lá, porque a gente não tinha feito ativação. Enfim, a gente teve que arcar com prejuízo. E foi aí que realmente eu, na época, fiquei um pouco triste com o que tinha acontecido. Eu falei para ele, olha, vamos parar com isso aqui, porque não tá rolando, a Europa não tá fluindo da forma que a gente pensa. Então, vamos nos reinventar mais uma vez. E daí a gente voltou a fortalecer mais o negócio no Brasil. Também e-commerce. Ainda continua no Brasil? No Brasil, hoje, não. Nós ficamos até depois da pandemia. Na pandemia. Hoje é um motivo, assim, até de riso. Mas foi muito triste porque nós quebramos. Muitos dos nossos fornecedores eram chineses. Então, a gente já tinha pago. Entrou a pandemia do dia para a noite. Uns fornecedores chegaram a avisar para a gente um pouco antes. Olha, tá dando um probleminha aqui. A gente não vai conseguir enviar o pedido, aguardem, porque depois que tudo voltar ao normal, a gente consegue voltar, né, com todo o processo de fornecer para vocês o material. Só que a pandemia chegou, nós pensávamos que ia durar uma semana, foram durando meses. Nós tínhamos uma pessoa, um funcionário no Brasil que era contratado, tínhamos umas pessoas que trabalhavam como freelancers também pra gente. Tivemos que pagar essas pessoas. Tivemos que pagar as dívidas de todos os outros fornecedores que tinham fornecedores do Brasil também e tínhamos que viver. Então, o negócio quebrou. E aí, foi que a gente reinventou depois da pandemia, que foi aquela coisa assim, depois da pandemia a gente não sabia o que ia fazer. Foi tipo, e agora? E aí veio a ideia do... Eu lembro que assim, eu não lembro equivalente, sabe? Hoje, se era isso mesmo, um pouco mais ou menos, mas eu lembro... que eu tinha uma reserva, um cartão de crédito de reserva que me tinha sobrado, fora o dinheiro que a gente tinha para viver aqui, né? Que esse a gente não mexia, que eram uns 15 mil reais. Era tudo que a gente tinha para criar um negócio de novo, do zero. 15 mil. E eu falei, meu Deus, reais. Depois da pandemia, euro, mais de, sei lá, 6, 7 euros, reais, eu não lembro quanto tava. Era muito caro. E eu falei, e agora? O que eu faço? A gente só tem isso, é esse cartão. É isso, nosso salva-vida. E aí ele falou, amor, você não queria abrir um negócio fitness? Bora tentar esse negócio aí. A gente começa aos poucos e você começa a conversar. E como vocês já viram, né? Eu sou uma pessoa que... Eu sou tímida no meu particular, mas no trabalho eu sou super comunicativa. E eu comecei a conversar com os fornecedores. Eu consegui, com 15 mil, fazer virar, sei lá, 50, 60 mil de estoque ou até mais. Porque eu consegui parcelar com eles. Então, eu dava 3 mil para um no cartão, 5 mil para outro. E fui trazendo o material, fui conseguindo fazer o negócio acontecer. Demorou bastante. Mas foi assim, eu peguei ali, foi depois da pandemia do zero, junto com ele. Ele continuou fazendo dropshipping, mas a gente já não fazia... tanto mais para o Brasil, a gente fazia alguma coisa para lá, mas a gente estava focado em... O nosso sonho era, a empresa tem que funcionar aqui, para que a gente possa também viver no horário daqui, que vocês sabem que tem diferença, tem 5 horas de diferença. Sim. E você, nessa época, você já tinha pego a cidadania? Não, ainda estava no processo de residência? Não, depois da pandemia foi uma loucura, porque... nós ainda precisávamos cumprir 1 ano. A pandemia foi em 2020, nós chegamos em 2019. Então, a gente só faria 2 anos em 2021. E justo a gente precisava manter o padrão de vida, né, digamos assim, a comprovação para eles de que a gente estava aqui sem trabalhar, de que a gente ainda tinha como se manter. E nessa época foi um terror pra gente, porque vários amigos que tinham a mesma situação foram embora pro Brasil, inclusive amigos que nós olhávamos e pensávamos, essa pessoa não vai jamais voltar pro Brasil, porque já falou que não volta e tal, e já estão muito mais perto que a gente, e voltaram. E vocês pensaram em voltar? Muitas vezes, não. Foi assim. Acho que a cada dia a gente acordava, olhava um pro outro e falava, bora voltar pro Brasil. Aí, sabe aquela coisa assim, todos os dias, basicamente, no café da manhã, principalmente depois que a gente quebrou, depois da pandemia, né? Durante a pandemia, a gente não sentiu tanto, mas depois sim. E a gente olhava e falava, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Vamos voltar pro Brasil. Aqui a gente não sabe de nada. A gente não consegue entrar nesse mercado, é muito difícil, a gente é estrangeiro. É como se você estivesse começando do zero. Tudo que você aprendeu, você tem que deixar para trás. E a gente não queria. Então, a gente pensava todo dia, e agora? E aí, o que mantinha a gente firme e forte é que, assim,
eu e meu marido, nós somos muito focados. E quando a gente decidiu abrir mão de fazer o intercâmbio e voltar para o Brasil e abrir mão da vida que a gente tinha no Brasil, que era uma vida confortável, nós tínhamos um negócio estabilizado, era uma vida legal, nós falamos, olha, isso aqui a gente está abrindo mão pelo objetivo da nacionalidade. Então, a gente só sai dessa Espanha com a nacionalidade espanhola. Caraca. Então, não voltamos, mas assim, todo dia era, vamos voltar? Se a gente passar uns meses lá e depois voltar para cá? Todos os dias a gente tinha vontade de desistir e ir embora. Esse visto, você pode fazer isso? Assim, você pode se ausentar do país? Durante um determinado período de tempo, se eu não me engano, são 182 ou 186 dias que você pode passar fora da Espanha. Se dentro desse tempo a sua passagem ultrapassar, você for para o Brasil, por exemplo, em maio e voltar em, não sei, dezembro, e passar os 182, porque passa um pouquinho, você já não tem direito. Você perde, né? Precisa começar do zero. Do zero. E aí vamos lá. Aí você montou isso e tal, aí você conseguiu a nacionalidade. Foi logo em seguida, depois dos 2 anos, já deu entrada? Demos entrada. E achávamos que já no ano seguinte, tudo certo, estaríamos com a nacionalidade em mãos. Não foi assim. Nós demos entrada e o processo foi rolando, mas como tinha acabado uma pandemia, a gente esperou... Tudo foi mais lento. Tudo muito lento, muito lento. A gente esperou tanto, mas tanto. E eles não davam nenhum tipo de informação. A gente ligava, perguntava, está acontecendo alguma coisa? Será que tem algum problema? Falta algum documento? E eles falavam, não, fica tranquila, é assim mesmo, a gente não pode dar muita informação sobre o processo, mas é só vocês manterem o visto de vocês ativo. E aí foi nessa hora que foi o samba do crioulo doido, foi uma loucura na nossa vida. Foi, gente, porque imagina você, a gente lá, os dois, eu e meu marido, pensando, demos entrada na nacionalidade, ok, temos a nacionalidade. Não foi assim. Então, a gente precisava renovar o visto mais uma vez. Nossa, pela E aí terceira vez. precisava ter um fundo. Pela terceira. Né? E precisava ter o fundo, que já estava quase sem fundo. O fundo já estava no final. Foi nessa hora que, assim, nós surtamos e pensamos, não vai acontecer, a gente vai ter que abandonar tudo, vai ter que voltar para o Brasil, porque o valor que a gente precisa juntar para comprovar não vai ser suficiente. E o que a gente faz? E aí a gente começou a pensar, a trabalhar, feito louco, assim, o que dava pra gente fazer de negócio fora daqui a gente fazia. E eu tentei trocar o meu visto, fui algumas vezes para trocar o meu visto na estrangeria. E eles falavam pra mim, olha, agora já tá com a entrada, você já deu a entrada na nacionalidade. O que pode acontecer se você não renovar o seu visto atual e se o visto que você quer trocar não for aprovado, é você perder o processo. Caramba, Nossa. depois de tudo isso. É. Então a gente seguiu, mas assim, foi daí que a gente realmente... Negócios. Ele começou a dar um gás de trabalho no dropshipping, vendia para fora. Eu, com essa marca, a gente chegou aí para Portugal a trabalho. Foi nessa época também que eu sempre trabalhei em empresas grandes no Brasil. Me formei em educação e fui trabalhar para o Sistema S, trabalhei para a Firjan e gostava muito desse ambiente corporativo. Então, o que eu fiz? Falei, vou fazer um master e vou voltar para o mercado de trabalho com outro visto, que é um visto que é especial para você já trocar e ter o permisso de trabalho aqui na Espanha, né, que eles chamam de permisso de trabalho. E daí eu comecei a fazer esse master. Só que no meio do caminho, eu odiei o master que era na minha área, que era a área de gestão de pessoas, eu odiei. O master aqui é qual no Brasil? É o mestrado, é o equivalente a mestrado ou pós-graduação. E aí eu odiei, eu fiz até o final, só que a última disciplina era muito exata, eu sou de humanas, total. E eu tinha que cumprir essa disciplina. Eu falei, cara, eu vou cumprir isso, mas eu não vou trabalhar com isso. Eu não quero, não sei, não casou, não é a mesma coisa que eu fazia no Brasil. E entrei para o marketing, entrei para o master de marketing, terminei esse master, não trabalhei na área e emendei com um master de marketing digital. E aí eu comecei a prestar serviço, comecei a conseguir clientes fora. Mas você podia fazer isso? Aqui não.
Meus clientes eram todos de fora. Fora, sim. Entendi. E daí surgiu uma oportunidade para eu ir para Portugal. Nós moramos em Portugal, inclusive, uns meses, por conta desse trabalho, prestar serviço para outros clientes também. Mas sem ficar os 182 dias? Não, sem ficar os 182. Como era Portugal, era próximo, nós íamos e víamos. Ficávamos alguns meses lá, 2, 3 meses de projeto. Voltávamos, teletrabalhávamos e voltávamos. Nós ficamos assim, basicamente, depois todo 2021 e quase a metade do 2022. Para poder realmente manter o que a gente precisava manter para ter a nacionalidade. E aí a nacionalidade, ela realmente veio acontecer na nossa vida em 2023. Nós ficamos 2 anos esperando. Cara, e tem muita gente aqui que está trabalhando já, sei lá, há anos aí, só está com a residência, né? Em vez de pegar e já dar a entrada na nacionalidade. O que isso facilitou? O que mudou? Bom, você estava com o outro visto, né? Claro, né? Que trouxe um trabalho a mais para você. Mas, por exemplo, uma pessoa que está com a residência, passa para a nacionalidade e tal. Qual é a diferença que tem assim na vida de quem trocar? Ah, total. Total, né? Muita gente acaba se acomodando e não busca informação, porque não é só o visto de residência não lucrativa que te dá esse direito. Muitos vistos, acho que só o de estudante, se salvo engano, tá? Se eu estiver falando coisas erradas aqui, me perdoem, que eu já estou desatualizada desse mercado. Mas o visto de estudante, salvo engano, é o único que não te dá esse permisso de solicitar a nacionalidade depois de 2 anos. Mas os outros vistos, se você permanece aqui com uma residência legal durante 2 anos, você consegue sim dar entrada na nacionalidade. E é um processo fácil, mas não é simples. É um processo que ele tem as etapas bem definidas, mas para gente que no Brasil está acostumado com um outro ambiente, uma outra cultura, a gente está acostumado, não sei, com uma outra burocracia, a gente vai achar que é muito pior aqui, mas não é, porque realmente a gente não nasceu aqui, então não recebeu esse tipo de informação a vida inteira. Quando você vai buscar informação, eles não têm muita paciência se você não fala espanhol. Às vezes, um funcionário vai te dizer que sim, o outro da outra mesa vai te dizer que não. Então, você tem que ter uma certa paciência e ler bastante sobre o que você pode ou não fazer. Então, o que acontece quando a pessoa fica aqui? Eu tenho amigos que até hoje, que vivem aqui há 12, 13 anos até hoje, não têm a nacionalidade, falam que não tiraram porque não sabiam como fazer. E outros falam que nem buscaram nunca a informação. Então, assim, muda completamente a sua vida. Eu mesma, depois que tive a nacionalidade, eu consegui abrir a empresa aqui. Então, abri uma conta de autônomo, comecei a poder trabalhar na Espanha finalmente, então prestar os serviços para clientes espanhóis dentro da Espanha. Comecei realmente a poder pagar os impostos aqui, porque muita gente fala que é ruim pagar imposto na Espanha, e realmente é muito imposto. Assim como no Brasil, nós temos uma carga tributária também muito pesada, mas é bom, porque afinal de contas você está morando aqui, você vive aqui, sua vida está sendo construída aqui, e se você quer comprar uma casa, se você quer fincar raízes, se você quer ter uma empresa, não tem outro jeito, você precisa, principalmente dependendo do tipo de trabalho que você tem, se você é um prestador de serviço, como foi o nosso caso, a gente tinha, assim, que sim ou sim, que ter o autônomo, porque os clientes perguntavam, tá, você tem empresa na Espanha? E a gente, não, é no Reino Unido, é no céu. Não quero. Eles não faziam contrato, muitas das vezes, por conta disso. Então, nós ainda ficamos ali, te digo que nós ficamos cômodos em 2023, porque a gente manteve os clientes de fora. E 2024, ali, início de 2024, a gente já começou realmente a pisar em terras espanholas, digamos assim, em questão de empresa. Gente, nós vamos dar uma paradinha agora para lembrar a vocês de você clicar aí. Clica no like. Gente, a gente precisa disso para esse podcast poder alcançar mais pessoas. Faz o comentário. Entendeu? Comenta aqui se você tem dúvida sobre esse tipo de visto, que é um visto bem interessante, se você quiser vir do Brasil para cá. Coloca aí todas as perguntas que você tiver, que a gente encaminha para a Jennifer. Entendeu? Se você tiver dúvidas também sobre dropship, sobre essas coisas que ela está falando, pode colocar aí que a gente vai encaminhar para ela responder, tá bom? Encaminha para outras pessoas também. Deixa o coraçãozinho, ao like aí, deixa aí. Sim. Já fez isso? Tá, agora a gente vai falar dos nossos patrocinadores.
Vamos lá, gente. Nós vamos falar aqui sobre a LS Design, que é quem faz as nossas canequinhas do podcast. Gente, elas são lindas, eles fazem muitas coisas. A G tá usando a blusa. Olha só que linda. Garota propaganda hoje, gente, ó. Aqui do podcast. Essa é uma das camisas, né, que a gente tem aqui. Acho que dá pra ver, né, produção? Dá pra ver a camisa? Dá pra ver. Tá. Então, essa é uma das camisas que a gente tem. Nós temos também um moletom. Nós temos também todo tipo de camiseta, né? E outras coisas mais que nós estamos trazendo aqui no podcast também. Se você quiser conhecer, você conversa com a gente que a gente vai passar toda a informação para vocês. Então, assim, entre em contato com eles. Eles fazem muitas coisas legais. Muitas coisas mesmo. E eles têm um atendimento maravilhoso. É verdade. São muito pacientes. Muito, porque... Sim. Também vou agradecer o Foto a Foto, é lógico, né? Tem que O agradecer. Foto a Foto. Se você precisa de foto para o seu empreendimento ou foto para você, entendeu? Ah, vou fazer uma viagem. Gente, pode chamar que a gente vai te atender. Também temos muita paciência e tentamos fazer o melhor para você. Também temos a VRA Autos, onde você encontra carros de qualidade a um preço imbatível. Se você vai fazer agora a sua viagem de verão, né, de férias, as crianças aqui na Espanha entram em férias e você quer dar aquele passeio com a família, pois fale com a VRA Autos, porque eu tenho certeza que ele vai ter o carro ideal para você e você não vai se arrepender, porque vai ser um preço especial. Ainda mais se você falar que foi do podcast. Nossa, gente, ele vai fazer até desconto para vocês. Então, entre em contato, nós vamos deixar aí todos esses contatos aí na telinha para vocês desfrutarem dos serviços e dos produtos de cada um. Sim. Voltando agora, vamos lá. Eu vi que vocês vieram bem focados com o que vocês queriam. Vocês queriam a nacionalidade, ponto final. Só que a gente sabe que quando a gente chega em outro país, às vezes a gente trava. Trava porque está longe da família, trava por questões de clima, trava porque começa a dar muita coisa errada, entendeu? O que te fez, assim, ter a mente forte para isso, para não travar? Porque você foi para cima, né? Total, assim, acho que você realmente... Não é nem ter a mente forte, eu acho que é ter a mente aberta. Porque uma das coisas que me fizeram ficar aqui, como eu falei, era o foco na nacionalidade, porque realmente a gente sabe o poder que tem, né, o passaporte europeu, e isso realmente me ajudou a me manter firme, mas acredito que também a mente aberta, ser flexível. Muitas vezes eu fiz trabalhos, por exemplo, eu trabalhei em restaurante, e eu lembro que a primeira vez que eu fui segurar uma bandeja, porque eu falei no restaurante, não, tranquilo, e a pessoa me perguntou, você sabe segurar uma bandeja? Eu não sabia, gente, segurar, eu sabia fazer tudo em casa, porque... Na casa dos meus pais, eu ajudava a minha mãe, mas eu não sabia segurar uma bandeja. E pesa, né? Pesa. Equilibrar. E aí ele falou, você sabe, você pode servir? Eu falei, posso? Vai segurar a bandeja? Sei. E aí ele me viu segurando a bandeja com as duas mãos. E aí ele olhou pra mim e falou, meu amor, você não sabe segurar uma bandeja. Aí eu falei, e agora? E o que eu faço? Eu falei, me ensina, eu não vou embora. Então, assim, eu lembro que quando eu contei pra minha mãe, e eu venho de uma família que é classe média baixa, então minha mãe sempre foi uma pessoa muito humilde, sempre me ensinou a ser muito humilde, muito tranquila, mas graças a Deus, minha mãe e meu pai, eles tiveram boas condições desde que eu e meu irmão nascemos e tivemos uma vida boa com acesso a tudo. Então, quando eu falei pra minha mãe, eu tô fazendo um freela no restaurante. Minha mãe riu, falou, minha filha... Ela falou assim, minha filha, você não sabe segurar uma vassoura direito, você vai segurar a bandeja, você vai servir, como é que tá sendo pra você? E eu sou muito distraída, sempre fui desde criança. Eu tinha um medo de derrubar, gente, aquelas coisas, sabe? Aquela bandeja cheia de copo. E foi uma coisa, assim, inicialmente, que eu pensava que eu não ia dar conta. Mas quando você tá aqui fora... E assim, eu sempre fui muito assim na minha vida, de, cara, se eu vou até o final. E... passe o que tem que passar, eu vou disposta. E ter uma pessoa ao seu lado, porque eu vim com meu esposo, eu acho que facilita muito. Que realmente tinha momentos que eu chorava, eu pensava, eu não aguento mais, eu vou voltar pro Brasil, minha vida no Brasil era melhor. E aí eu começava, sabe, aquela fantasia. Porque sempre quando a gente sai de um lugar, a gente só fica com a lembrança boa.
A parte ruim, o que te motivou a sair daquele lugar, você olvida, você esquece. E aí eu pensava, eu vou voltar. E aí eu falava, não, eu tenho meu marido aqui, minha família é o que importa, porque nossos pais são nossos parentes, a gente precisa aceitar isso depois que a gente sai de casa. E tinha horas que eu queria voltar, eu falava, eu quero voltar para perto, eu quero estar perto dos meus amigos, da minha família, eu quero viver a vida que eu tinha. Só que tudo já mudou. A partir do momento em que você sai, a sua vida é outra. Não tem como você retornar e começar da onde você parou, porque o mundo continuou se movimentando, as pessoas continuaram as vidas delas. Então, minha mãe se mudou, minha mãe foi de volta para a terra dela, minha mãe é do Belém do Pará, então voltou para lá. Meu pai continua no Rio, mas já tem a vida dele, a família dele, meu irmão tem a família dele, também se mudou, foi para o interior do Rio. Então, assim, cada um foi para o seu lado, sabe? Hoje é só você que mora aqui? Hoje, eu e minha irmã. A minha irmã mora em Portugal, também não pensa em voltar para o Brasil, e eu moro com meu esposo aqui na Espanha. Sim. Era interessante, né? E assim, você estava falando aí sobre a bandeja, e eu lembro que, eu vou contar uma história bem rapidinha aqui, que a gente pensou em sair do Brasil, a primeira vez que a gente pensou em sair do Brasil foi em 2014. E eu trabalhava num lugar que tinha uns garçons, era uma empresa muito grande, e tinha garçom lá na empresa, tinha um restaurante dentro da empresa e tal. E um deles fazia freelancer também. Aí eu fui e falei assim, olha, eu acho que se a gente for mudar de país, a gente pode pegar um trabalho assim. É moleza. Eu vou falar com ele para arrumar um dia... A gente sempre acha que é moleza. Eu vou falar com ele para arrumar um dia para eu ser freelancer. Aí eu chamei ele, eu falei, cara, você consegue arrumar uma noite para eu e meu marido trabalhar de freelancer? E ele, consigo. Aí foi eu e meu marido trabalhar numa formatura, lá no Rio, isso também. E aí, a gente foi lá, eu fui segurar a bandeja, eu não conseguia segurar com uma mão. É uma técnica, é sério. Você precisa. Você tá servindo e vai Você precisa aprender a técnica. E assim, por ser um negócio, assim, era um evento bem elegante, era uma bandeja com um negócio de vidro. Cara, só terrível. A bandeja era muito pesada. Quando eu peguei a bandeja, só a bandeja, pesadona, e eu não conseguia segurar com a mão. Aí eu, meu Deus, ferrou. Quando colocarem um salgado, vai cair tudo. Aí eu ia com as duas mãos. Aí o cara viu também que eu não conseguia, falou, olha, eu vou pedir para que você fique lá dentro. Aí eu fui lá dentro, gente, eu fiquei o evento todo lavando louça. Conclusão, no dia seguinte, a gente pegou o dinheiro, foi pro shopping e nós gastamos o dinheiro todo na cadeira de massagem. Que o nosso corpo doía É um trabalho todo. muito duro, é um trabalho que eu acho que, eu não sei, no Brasil a gente tem essa mentalidade de que se eu não conseguir fazer nada, eu vou servir, eu vou fazer um trabalho que a gente considera fácil porque é um trabalho corporal. Gente, mas o trabalho corporal, ele exige técnica, ele exige inteligência para você saber segurar, para você saber como servir. Tem o lado certo de servir, tem o lado certo de recolher. Você precisa saber se portar, porque senão você ferra a sua coluna. Sim. Então, assim, aqui eu aprendi muito isso e é isso. A cabeça era muito aberta de eu falar, cara, o que eu for fazer, eu vou fazer do jeito que tem que ser feito, eu vou aprender. Então, você vem muito assim com essa cabeça. Porque lá eu acho que a gente, por ter, principalmente quem teve a oportunidade de estudar, de repente não precisar fazer um trabalho tão braçal, de ter um trabalho mais intelectual, a gente acha que o trabalho intelectual é muito difícil, e não desmerecendo, claro, é um trabalho complicado, a gente precisa pensar, precisa estudar, enfim, existe a parte estratégica. Mas o trabalho braçal, gente, ele precisa de muita técnica. E não é aquela coisa que você chegou hoje e acha assim, eu vou ali servir uma mesa. Não vai, não vai. É difícil. E eu lembro que depois desse dia nós decidimos, não vamos sair do Brasil. Eu falei, não, quero continuar no meu trabalho. Meu trabalho, eu sou servida, vem o garçom toda hora. Não vou não. Aí desistimos. Aí depois que eu mudei, falei, não, agora eu quero... Você ainda viveu a experiência lá, né? Sim, foi melhor, porque pelo menos você chegou aqui e já veio com a experiência. Já veio já ciente do que era ser camareira, né? Mas assim, depois você pegou a nacionalidade, né? Tudo mudou, você já podia trabalhar, já podia, né? Já se dar de alta como autônomo, né? Sim, sim. E aí você começou com a sua empresa. Qual empresa que você
Então, até hoje eu tenho essa empresa, é uma empresa de marketing e tecnologia, ela chama Socify. É uma empresa, na verdade, hoje mais meu marido que leva, porque por conta de oportunidades que surgiram através desse café. Hoje eu trabalho também com uma empresa, então dentro da minha área também de tecnologia, mas na parte de writing, eu sou escritora de UX, então a parte de experiência cliente, enfim, antes eu era copywriting também, a parte estratégica eu também fazia de marketing digital e hoje eu estou mais enfocada na parte de tecnologia. Então, basicamente, sim, a gente começou a trabalhar aqui, começou a ter clientes aqui e as coisas foram surgindo aqui na Espanha, depois da nacionalidade. Parece que, acho que também a gente ficou leve, sabe? Eu acho que era muito mais um bloqueio mental e eu acho que o que acontece com muita gente que vem, a gente se sente, não sei, não te falo que a palavra correta seria a gente se sente diminuído. Eu acho que não é isso. Eu acho que a gente se sente inseguro. Eu acho que essa é a palavra. Inseguro de ser um país novo, uma nova cultura completamente diferente da nossa. Por mais que existam coisas similares, a gente sabe, quem vive aqui há muito tempo, que é muito diferente, a comida é diferente. Então, acho que a gente se sente seguro. E depois que você tem a nacionalidade, parece que sai um peso das costas de você não precisar todo ano, a cada 2 anos ou a cada 5 anos ficar renovando sua residência. Então, acho que quando eu já tinha muito contato aqui, eu fiz muita coisa aqui, eu me metia em, como eu falei, eu me meti em hackathon de startup, eu encabecei startup, eu participei de startup trabalhando para alguém. Caramba. Então eu não parei. Quando eu conseguia ter a oportunidade de trabalhar aqui com um contrato de fora, eu agarrava. Era uma empresa de fora que estava me contratando de fora para estar na Espanha. Eu vinha. Não tinha problema. Então acho que depois que você tenha a nacionalidade, assim, nesse caso, né, para quem vem buscando isso, te dá essa leveza. Pelo menos no meu caso foi muito isso. Acho que no meu esposo também. A gente começou a ter uma leveza de, olha, agora o que vier, a gente está preparado, a gente tem a nacionalidade, não vão botar a gente para fora, não vão expulsar a gente do país. Então, hoje eu acho que a gente tem mais essa segurança para fazer o que tem que fazer negócio, trabalhar, enfim. Você hoje está estabilizada, né? Sim, graças a Deus. E quando é que você, assim, falou, cara, consegui? Difícil. Difícil porque, na verdade, eu sempre fui muito ativa. Eu sempre fui uma pessoa, assim, muito pau para toda a obra, sabe? Tudo o que aparecia para mim de oportunidade, eu estava lá. Mas eu acho que estabilidade mesmo de parar depois que nossa reserva financeira acabou, depois que a nacionalidade saiu, eu acho que foi mais ou menos do início do ano passado para cá. Realmente, assim, de sentir, sabe, que os altos e baixos, eles estão ali, porque a nossa vida é um ciclo, então sempre vai ter alto e baixo. Não adianta falar que não, vai ficar tudo bem para sempre. Da forma que o mundo tá, é impossível que fique tudo bem o tempo todo, né? Não é nem saudável. Então, acho que foi isso. Acho que do ano passado para cá, quando eu abri a minha empresa, quando eu consegui... Porque antes eu ganhava, eu já estava estabilizada, só que eu ganhava muito em real. Meus clientes, a maioria eram do Brasil. Uhum. Por melhor que eu ganhasse, eu tinha medo do valor do euro. Eu tinha medo dos clientes não pagarem ou finalizarem um contrato de uma hora para outra e eu ficar no prejuízo. Eu tinha uma funcionária no Brasil também. Então, eu tinha muito esse medo de, meu Deus, eu ganho em real... E tem essa diferença de horário, diferença de cultura. Será que, sabe, que vai durar? Então, acho que do ano passado para cá, quando a gente fez essa virada de chave de cara, vamos trabalhar para dentro da Europa de novo, vamos enfocar nosso negócio na Espanha. Aí eu acho que foi quando deu realmente essa estabilizada. E conta um pouquinho pra gente como é que foi essa oportunidade que você conseguiu lá dentro do café. Foram muitas, na verdade, né? O café, ele foi uma coisa meio louca da minha cabeça, mas que acabou sendo uma bênção na vida de muita gente, na minha, e de muita gente que eu conheci. Ainda funciona o café? Ainda funciona. Nós precisamos marcar novos eventos, mas não tem data. Porque, na verdade, sim, o café... Gente, pra ser muito sincera, não foi algo, como eu falei, assim, que eu planejei meses. Não, foi algo assim, bora fazer um café. E deu certo, e a galera que foi no primeiro café começou a pedir o segundo. E daí, do segundo, a gente fez o segundo, viramos uma comunidade assim. Mas não sou a dona do café, não sou a dona da comunidade, quero deixar muito bem claro. As pessoas ali dentro do evento falaram, Jennifer, e se a gente criasse aí um Instagram, uma comunidade no WhatsApp pra gente
ficar mais juntinho, né? Ter essa troca. Eu falei, bora, cara, vambora. Tanto que a comunidade do WhatsApp, ela já existia. Um outro brasileiro chamado Guilherme, vocês conhecem, do Aurum, acredito que vocês conheçam, da Academia de Jiu-Jitsu, do Aurum BJJ. Ele tá aqui em Paiporta também. Eu acho que eu conheço ele, sim. A gente conheceu ele. Acredito que vocês... Eu acredito... Bom, não sei se foi junto com o Júnior. Eu acredito que vocês conheçam, sim, que ele está aqui em Paiporta. É um brasileiro que está em todos os eventos também. Ele veio da Irlanda, se eu não me engano. E na época, o Guilherme tinha acabado de criar, na época do café. Foi muito coincidência, ele foi no café. E ele tinha acabado de criar um grupo, porque ele tinha acabado de chegar da Irlanda. E ele criou um grupo brasileiros empresários em Valência. E eu tinha criado o café, conheci ele no café. E ele falou assim, cara, tem um grupo, tal, vou te colocar lá, o que você acha? A gente divulga o grupo. E aí ele me colocou como administradora do grupo, eu comecei a mandar para todo mundo do café. Eu falei, gente, entra aí e tal, vamos movimentar. E a galera já estava pedindo o WhatsApp, eu falei, pronto, já existe, não vou nem criar, tá aqui. Criei a página, então assim, hoje nós temos a página, o SEB, né, que é a comunidade de brasileiros na Espanha, de empresários brasileiros na Espanha, tá lá a página. A gente precisa movimentar mais essa página, pegar essa galera que é mais ativona para também tá comigo. E é isso, o café foi isso, surgiu dessa forma. E as oportunidades do café, como você tinha me perguntado, que eu fujo muito do assunto, a primeira grande oportunidade, eu acho que foi na Dana, porque nós tínhamos esse grupo, nós tínhamos acabado, acho que, de ter... Não tinham meses que a gente tinha tido o primeiro café. Então, na Dana, aconteceu do Guilherme, ele tinha sumido. Isso, aí viu? Ele que tinha sumido. Ele sumiu e começaram a me perguntar, porque como eu tinha muito contato com ele por conta do café... O pessoal no grupo me perguntando, sabe do Guilherme? Sabe do Guilherme? Falei, gente, eu não sei, eu não faço ideia. E aí sabe aquela coisa de um dia para o outro que você começou a ver que várias pessoas conhecidas estavam mandando, um amigo perdeu o salão, o outro perdeu não sei o quê. E aí, quando a gente ouviu da situação de Paiporta, foi assim, desespero. A gente montou, o Guilherme já estava, parece que há 48 horas desaparecido, a gente sem contato, mas muita gente ficou sem contato. E aí foi que eu montei ali um cartazinho para procurar o Guilherme. E daí começou a galera dentro do grupo, bora fazer isso, fulano sumiu, ou a pessoa está precisando. Tinha desaparecido ele e o filho dele, não foi? Primeiro foi acharam o filho dele, o filhinho e a esposa isso. Que estavam juntos. E ele, na academia, parece que ele foi ajudar uma galera, não conseguiu sair da academia e ficou lá preso bastante tempo e ficou sem contato, porque ficou sem bateria, sem rede. Foi aquele horror. Então, assim... Coisas boas que surgiram do café foi essa galera que dentro ali do WhatsApp a gente não organizou nada, não teve ninguém que falou assim, olha, eu tô fazendo aqui, vamos começar. Não, foi, cara, quem tá indo tal, vamos organizar, não sei o quê. Todo mundo junto, sabe? Aquela coisa de todo mundo se mobilizou para ajudar quem sumiu, quem precisava de alguma coisa. E foi aí que os contatos foram ficando mais fortes. Então... Surgiu uma grande oportunidade para mim aqui na Espanha de trabalho por conta de uma cliente que indicou uma empresa e essa empresa queria contratar os serviços da minha empresa. Foi depois da Dana? Foi bem depois. Porque assim, depois da Dana, o que aconteceu? Eu estava muito focada, eu e meu esposo, nós temos um negócio juntos. Só que quem trabalha com o esposo sabe que tem certas coisas, a gente não brigava, mas... Sabe aquela coisa de só fala de trabalho? Aquilo estava me deixando um pouco cansada. Mas eu não ligava muito, assim, antes da Dana eu não ligava muito para isso. Depois da Dana, bateu uma coisa assim de... Cara, eu queria novos ares, eu queria voltar de repente a trabalhar para uma grande empresa, que era um sonho que eu tinha quando eu vim para cá. E uma coisa que eu falava pro meu marido, eu quero trabalhar em inglês, eu não quero falar, tipo, português, eu quero trabalhar em inglês. E eu focava muito nisso. E eu já tinha trabalhado em espanhol aqui várias vezes, falando espanhol, e eu falava, tranquilo, eu quero inglês. Quero voltar, quero focar, quero voltar a trabalhar em inglês. E aí surgiu a oportunidade de um cliente, que foi indicação. O marido da Dani tá ali. Tá de olho, ele tá de olho. Ele ficou até com um sorrisão, assim, de repente, olha. Não, gente, mas é uma realidade. Eu senti assim, é o que eu falei, a gente não brigava nem nada, mas era uma realidade. Eu queria novos ares, eu sabia que eu precisava realizar isso como sonho.
E foi uma coisa assim que depois da Dana, eu comecei a dar muito mais valor. Depois de tudo que eu vi, dos lugares que eu vi, da forma, vocês sabem muito bem como os lugares aqui ficaram, me impactou muito. Então, assim, impactou a todos nós. E como eu tava ali na linha de frente, eu falava assim, cara, foi aquela coisa assim, sabe? Acho que eu conversei até muito com a Andréa, deu muito isso na gente, aquele choque de, cara, sua vida pode acabar do nada. E você não... o que você tá fazendo? E o que você tá fazendo, sabe? Eu tava bem, eu tava ganhando dinheiro, eu tava ali com meu marido, tava tudo certo, a gente tava fluindo. Mas tinham coisas que aconteciam que eu falava assim, eu sei que é porque tem coisas que eu preciso seguir, eu quero mais, eu preciso continuar avançando, eu preciso disso. E eu falei, vou. Depois da Dana, comecei a fazer um curso dentro da área que eu queria. Comecei realmente ali a me abrir. Pensava assim, vou fazer o curso para eu trabalhar com os clientes aqui dentro da empresa. Aí essa cliente veio conversar, justo do curso que eu estava fazendo de UX Writing. Essa cliente veio conversar falando que queria uma copywriting, mas não podia ser copywriting de marketing, que tinha que ser UX. E a copywriting da agência é a copywriting de marketing. Nessa época eu já não estava mais como copywriter, eu já estava fazendo a parte estratégica da agência. Eu falei assim, cara, não dá pra gente te oferecer o serviço porque a copywriting não trabalha com isso, então não posso. E dei um não para a pessoa. Passou uma semana e meia, de novo ela me contactou. Não, é que você foi indicação e tal, e vamos conversar. E eu falei, nossa, que pessoa pesada. Não dá. E falei de novo para a pessoa, não dá, minha copywriter não vai conseguir. Ela, não, mas você foi muito bem indicada, não sei o quê, a gente quer os serviços da sua empresa. E aí... eu correndo, assim, ouvindo um podcast de uma pessoa, um profissional da área, que também tinha sido da área de marketing antes. Ela falou assim, cara, meu primeiro trabalho na área, assim, que eu peguei para pegar a experiência, eu peguei a escola que eu tinha terminado, fui lá na escola e falei assim, vi que eles estavam contratando e falei, eu quero trabalhar aqui. E foi. E aquilo me deu um start, eu falei assim, cara... eu vou falar para essa cliente que eu quero prestar esse serviço para ela, mas que eu realmente estou estudando ainda e que tudo que eu vou fazer vai ter coisas ali enviesadas para a área de marketing porque é a minha expertise. E se ela estiver disposta, ela me dá o projeto, se ela achar que tá bom, eu vou pegar esse projeto. Fiz o projeto para a cliente, ela ficou doida e falou, eu quero te contratar. Eu falei, como assim? Não, é porque a gente tinha um contrato ali que ia ser freelancer. E, de repente, ela falou, tem a vaga na empresa, eu quero te contratar para você exercer, você topa? E aí foi aquela coisa de, meu Deus, era um sonho para mim que eu estava realizando. E topei, entrei, inicialmente meio período, e hoje eu já estou a período integral. Olha que legal, gente. Está vendo quantas oportunidades esse café dá, né? Muitas. Para as pessoas e coisa que às vezes a gente nem imagina e acontece na nossa vida e você vai, né? Eu achei muito bacana. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, qual é a sua rede social? Então, eu tô mais ativa no LinkedIn, que é a minha rede de trabalho. Está Jennifer G, que é de Jennifer Gonzaga. Jennifer com uma N, como Fala, porque... uma N e doble F, isso. É Jennifer, Jeni2FZR. Gonzaga ou Jennifer G no LinkedIn. O meu Instagram ele é fechado, ele é um Instagram pessoal, mas tem o Instagram do SEB Espanha. É ceb.hispana. Então, se você quiser seguir, seb.hispana, que é de Espanha abreviado. Gente, segue lá, tá? Dá uma força, porque assim, isso é para você ver como é válido você fazer um networking, né? Se ela não tivesse criado esse café, se ela não tivesse ali em contato com pessoas, ela jamais teria uma oportunidade assim. É verdade. É muito importante. Nem de estar aqui, né? É verdade. Que foi daí que a gente se conheceu também, foi desse café. Vamos fazer o bate-volta com ela pra gente Vamos fazer finalizar? o bate-volta. Então vamos bora lá. Vamos fazer aquelas perguntas lá que a gente... Ai, meu Deus. Doida. Vamos perguntar aquelas perguntas Ai, meu Deus. Aquela. Essa risada foi maquiavélica. Não foi? Aquelas perguntas doidinhas. Meu Deus. A Dani já tá... Vamos lá, Dani. O bate-volta. Explica aí. O bate-volta é assim. A gente vai falar uma coisa e você... É bate-volta. Não é ficar explicando. Você fala a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tá bem. Tá bom? Pode começar, Dani? Peraí.
Dani, o que você vai aprontar A aí? Dani, ela tá preparando alguma coisa ali. Ai, vamos lá. Depois As doidas, é porque até eu achar aqui vai demorar, então vamos lá. Vai. Você explicou, né? Sim, eu expliquei. Vamos lá. Se você pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo, viva ou morta, quem seria? Elon Musk. Nossa. Não, vai ser uma pergunta mais... Não. Vai, bate e volta. Se você amiga. pudesse ser um super-herói agora, tivesse poderes, qual poder você gostaria de ter? Difícil. Qual poder? Acho que o Flash. Estou muito agitada. Se sua vida virasse um filme, qual seria o título? Caraca. Uau! As Fantásticas Aventuras de Jennifer. Se pudesse trocar de profissão por um dia, qual você escolheria? Se eu pudesse trocar de profissão... Nossa, eu amo muito minha profissão. Eu acho que talvez eu seria cantora. Sério? Sim, eu gosto de cantar. Um conselho que você daria para você mesmo com 18 anos? Cara, mete o pé na jaca, erra pra caramba. Não tenha vergonha de errar, porque errar é normal. E quanto mais você errar, mais você vai aprender. Agora, vamos lá. Você já chorou assistindo um desenho infantil? Um desenho... eu já chorei com um desenho infantil. Eu não lembro o nome, mas já chorei. Era algum desenho desses bíblicos que eram muito emotivos. Se você tivesse que escolher uma trilha sonora para sua vida hoje, qual seria? Ai, não, gente. Eu vou numa música que eu amo, que é meu sonho ter essa vida, gente. Burguesinha do Seu Jorge. Eu queria. Total. Ai, eu perdi. A Dani mexeu aqui, Jesus. O medo que viraria coragem se você tivesse um botão mágico. Medo que viraria coragem, tá? Eu acho que operação. Eu nunca operei, então eu tenho vontade de fazer uma cirurgia plástica, mas eu tenho medo. Então, acho que se eu tivesse um botão, eu apertava para perder esse medo. E se você pudesse escolher uma comida só para comer a vida toda, todos os dias, qual seria? Sashimi. Sério? Todos os dias, de salmão. De atum não serve. Um hábito brasileiro que você nunca vai perder. Cara. Falar cara. É a melhor coisa do mundo. Eu falo cara o Cara, tempo todo, serve ela pra reclama comigo. tudo. Não, eu só deixei porque minha sogra pegou no meu pé. Minha Tu é sogra de pegou no onde meu do pé. Rio? Cara, eu nasci em Nova Iguaçu, mas vivi aí boa Nova parte da minha Iguaçu, vida no Recreio, gente. sim. Aonde? Morei no Recreio boa parte da minha vida também. Não, eu morei no E fui Engenho tijucana durante a universidade, então eu tenho aí os trejeitos de todos os lugares. É isso aí. Uhul, Nova Iguaçu. Cara, Valeu, cara é valeu. o... Olha, é um prazer ter você aqui. Assim, O prazer foi muito meu. gostoso esse bate-volta, essa nossa conversa. E agora a gente queria pedir para você, a Jennifer, olhar para aquela câmera. Cadê a câmera dela, Jesus? Ai, meu Deus, aquela Que ali. vergonha. E falar para todo mundo que vai estar te escutando assim, o que a Jennifer hoje, com toda a bagagem que você tem, com toda a experiência que você tem, tanto no mundo do profissionalismo, né, ou no pessoal, né? O que você falaria agora? Hoje é a frase que mudaria talvez o mundo. O que você falaria? O que a Jennifer quer falar? Acho que o conselho que eu daria é: faça. Se você pensa em mudar de país, em começar uma nova profissão, em começar um novo relacionamento, em mudar de cidade, mudar o cabelo, faça. Porque eu acho que a vida passa muito rápido e quando você menos esperar, já acabou, já foi. Então, o que pode dar errado? Até o que dá errado dá certo. Olha, que legal, gente. Que mensagem muito bacana. Muito legal, Né? Ouvir a sua história, porque assim, a gente às vezes vem, muda de país e a gente fica muito acomodado, né? Então é bem bacana ouvir assim a galera que vem e começa a meter a mão e não desiste. Não deu certo aqui, vou tentar de outra forma.
É bem e legal. a gente sempre aprende, né, Dani? Porque é muito legal a gente poder escutar essas histórias e aprender também. Porque a gente vai pegando experiência das pessoas e vai falando, pô, olha só que legal, não pensava dessa maneira. E ela me fez ver de uma forma diferente. Me fez ver o lado da tortilha diferente, né? Igual eles falam aqui, né? Então é muito legal. Prazer em conhecer você. Eu espero prazer poder estar aí no próximo Café com Empresários. Com certeza. Né? E a gente gostaria de presentear você com a nossa taça do podcast. Que lindo! Obrigada! Obrigada. Aqui a gente trouxe a caixinha, mas para que você, cada vez que você tomar o seu cafezinho, vou lembrar muito desse momento, desse com podcast, certeza. Né? Obrigada, adorei. E você já perguntou das redes sociais? Já, Sim, né? já perguntei. Ela falou das redes sociais. Verdade. Todo mundo aí, gente, aproveita aí para entrar em contato. Se você, né, para talvez até se relacionar aí para futuros negócios, trabalhos e tal, vocês já sabem que ela tá aí. E também fica ligadinha no próximo Café com Empresário, gente, porque a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Claro, e só, desculpa para a parte da rede social, eu esqueci de falar com vocês, né? Eu tento evitar fazer essa divulgação muito ampla do negócio. Hoje nós temos parceiros aqui na Espanha e a gente continua trabalhando com kit digital. Então, quem quiser também saber mais sobre o kit digital, sociofy.es. Aí, é a rede Grace, social. Minha irmã, preste atenção. Entre em contato, porque essa semana eu já estava desesperada querendo saber. Então, ela vai entrar em contato com você também. E muito obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui. Foi muito bom conversar com você. Obrigada a vocês. Assim, foi um momento maravilhoso. Acho que a gente precisa realmente ter cada vez mais essas trocas. E o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito bom. Eu tive a oportunidade de conhecer o podcast aí por conta do café. E, assim, espero que daqui para a Lua. Ou até mais. Amém. Amém, nós recebemos. Sim. Sinta-se convidada para próximas vezes voltar aqui. Obrigada. Né, para falar um pouquinho sobre novos empreendimentos, porque eu vejo que você é uma pessoa que está sempre inovando, claro. sempre buscando, né? Movimento total. Exatamente, eu gosto muito disso. Então, que você se sinta à vontade para voltar aqui em algum momento para poder falar sobre novos projetos aí. Obrigada. E para você que está aqui até agora, muito obrigado por ter ficado até agora. E, por favor, clica aqui, gente, curte. É muito fácil, é só você apertar um botãozinho para você curtir. Entendeu? Isso vai ajudar muito a gente. Comenta também, deixa um coraçãozinho, se fez sentido para você isso aqui. Deixa um coraçãozinho, deixa alguma coisa aí no comentário pra gente. Qualquer pergunta, pode colocar aí que a gente encaminha aí pra Jennifer, entendeu? Sim. Se a gente não souber responder, a gente encaminha pra ela, passa a bomba pra ela e ela responde com certeza. E encaminha, gente. Encaminha para os seus amigos, encaminha para ajudar a gente, encaminha para ajudar a chegar em outras pessoas. A que possamos crescer, divulgar esse trabalho, o trabalho também de muitas pessoas que vêm aqui e que cada vez mais uma mão, né, vai ajudando a outra e a gente vai se levantando e prosperando, avançando com propósito. Muito obrigada, até a próxima. Muito obrigado, gente. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Ai, gente, que vergonha. Muito tempo que eu não gravo. Você estava ali falando. Muito tempo que eu não gravo. Eu queria trabalhar falando inglês. Aí tá o Júnior ali. Eu também. Eu não tava aguentando. Não, ele ficou louco quando eu falei do teu marido, né? Trabalhar com o marido. Trabalhar com o marido. Ele veio pra cá, pra porta, assim, numa Eu também. Eu tava querendo rir. Não, eu vi que ele apareceu ali, de repente, assim, num gás de... Tipo assim...